Fala galera, tudo certo? Esse é mais um vídeo do canal do Economia do Dia no YouTube e nele eu vou falar sobre o mercado de câmbio brasileiro. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para receber as nossas novidades de vídeos. Tem conteúdo novo aqui toda terça e toda quinta sobre o mercado financeiro de uma forma simples, fácil, rápida, acessível para você. Eu tento sempre descomplicar o que muitas vezes parece complexo, mas na verdade é mais simples do que parece. Então hoje eu vou falar sobre o mercado de câmbio no Brasil de uma forma geral. Eu vou explicar o comportamento das taxas de câmbio, o que é política cambial, vou explicar os tipos de regime de câmbio existentes, qual que é o regime de câmbio do Brasil e mostrar para vocês na prática como funciona o mercado futuro de dólares e o cupom cambial, que é um outro instrumento importantíssimo do mercado de câmbio. Então, uma aula hoje bem mais completa, onde eu vou falar o básico aí do mercado de câmbio brasileiro. Então, depois dessa aula, eu imagino que você já esteja, que você vai conseguir estar bem adaptado aí, entender diversos conceitos que são colocados aí na mídia, no dia a dia, que são colocados muitas vezes no economês, mas eu vou tentar trazer para uma linguagem bem simples e didática, beleza? Então, mais uma vez, se você é novo por aqui, se inscreve. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, tira suas dúvidas. Isso é muito importante para a gente, para essa interação com você. É extremamente importante para eu entender como que eu continuo a direcionar conteúdo aqui no canal. E também que a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Então, deixa aqui nos comentários para todo mundo se ajudar. Beleza? Então, seguindo adiante, eu vou falar agora sobre a taxa de câmbio, sobre o mercado de câmbio no Brasil. Então, antes de mais nada, vale a pena mencionar o que é política cambial, né? Então, política cambial é a política do governo federal que vai direcionar o comportamento da taxa de câmbio e do mercado de câmbio no Brasil. Tá? Então, a política cambial é muito importante. As diretrizes da política cambial elas são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que eu já falei algumas vezes aqui em todos os canais da Economia do Dia. E o preço o que é a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio ela é o preço de uma moeda em relação à outra. Então, quando eu falo, o dólar tá R$ 5, o dólar bateu R$ 5, isso significa que o dólar, em relação ao real, né, você precisa de R$ 5 para comprar $1. Né? Então, a taxa de câmbio ela é essa relação entre duas moedas, uma moeda local e uma moeda estrangeira. Pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser o ien, pode ser o yuan da China, pode ser o renminbi, pode ser o crono norueguês, pode ser qualquer moeda. Tá? No mercado financeiro brasileiro é mais comum a paridade com o dólar. Por quê? Porque o dólar é a moeda mais negociada do mundo. Então, os contratos financeiros no Brasil vão estar sempre relacionados ao dólar. E eu vou falar sobre isso aí ao longo do vídeo. Mas então, espero que tenha ficado muito claro essa questão da política cambial, que são as decisões do governo, as diretrizes do governo para, de certa forma, controlar ou direcionar o comportamento do mercado de câmbio e da taxa de câmbio no Brasil, e a taxa de câmbio nada mais é do que o preço de uma unidade de moeda em relação à outra, beleza? E aí tem um indicador muito importante aqui para o Brasil, que é a PTAX, tá? A PTAX é a média das taxas de câmbio do mercado interbancário. A PTAX ela é divulgada todo santo dia pelo Banco Central do Brasil, então uma taxa divulgada diariamente pelo Banco Central, o indicador oficial e mais importante para o mercado de câmbio brasileiro. Bom, e aí, mais uma vez, vale fazer uma distinção que é fundamental para entender o mercado de câmbio, que é a distinção entre o que é taxa spot e o que é taxa forward. Tá? Então, o dólar spot seria a taxa à vista, é o valor do dólar hoje. A taxa forward, ou dólar forward, está relacionada ao mercado futuro. Então, a grande liquidez no mercado de câmbio brasileiro, ela se dá através do mercado futuro. Tem outros vídeos onde eu explico sobre o mercado futuro, tá? E se você não sabe ainda como é que funciona, vale a pena conferir. Mas, de toda forma, o mercado futuro é um tipo de mercado de derivativos e é através desse mercado que se negociam contratos de dólar na B3, a Bolsa Brasileira. Brasil, Bolsa Balcão. Então, os derivativos negociados na B3, um dos mais importantes é o contrato de dólar e de mini dólar, que o investidor consegue acessar com menos capital disponível. Beleza?
Então, a grande liquidez do mercado financeiro brasileiro está nos contratos futuros e também existem operações de swap, que é um outro tipo de derivativo, onde o dólar ele é uma das partes negociadas, tá? Mas eu não vou falar dos swaps nesse vídeo, a gente vai focar no mercado futuro e no outro instrumento que é o cupom cambial, que eu vou falar mais à frente. Beleza? Mas o que importa é o seguinte: o dólar spot, o que muitas vezes você pode conhecer, por quê? Porque em algum momento você trocou, comprou dólar, foi numa corretora, precisou viajar e comprou dólar. Mas a grande liquidez no mercado não está aí, nesse dólar que você compra na casa de câmbio. Está nas negociações dentro do mercado financeiro, que se dão através de contratos futuros e de swaps, tá? Mas principalmente através de contratos futuros. Beleza? É, bom, os contratos futuros também têm uma questão importante, né? E aí, quem já viu o vídeo de contrato futuro pode pular essa parte, mas os contratos futuros, eles são negociados no ambiente eletrônico de bolsa, eles são padronizados. Então, os contratos futuros, eles oferecem uma possibilidade de hedge, né? Uma possibilidade de proteção para diversos agentes econômicos, e são contratos, como são contratos negociados em bolsa, você não tem o risco de contraparte. O que que é isso? Quer dizer que a bolsa ela garante a liquidação desses contratos, você não tem o risco de simplesmente a pessoa que comprou, que vendeu esses contratos de você não te pagar, tá? Você tem a garantia que no final do contrato você vai receber aquele valor financeiro, beleza? Bom, e aí eu falei sobre sobre taxa de câmbio, né? Sobre o principal indicador do Brasil, sobre a questão da liquidez no mercado, falei sobre política cambial. Agora eu vou falar sobre regimes de câmbio. E antes de mais nada, eu vou falar uma coisa aqui que é extremamente importante, que é o seguinte: o regime de câmbio utilizado no Brasil hoje é o regime de câmbio flutuante sujo, tá? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa de câmbio ela pode variar livremente. No entanto, o Banco Central ele pode atuar a qualquer momento comprando ou vendendo dólares, justamente para corrigir qualquer tipo de desequilíbrio de oferta ou de demanda, beleza? Então, se o dólar, digamos assim, ficar muito caro ou muito barato, o Banco Central pode ir lá e atuar no mercado de câmbio para corrigir esses desequilíbrios, tá? Obviamente que o dólar caro ou barato é uma questão relativa, né? O Banco Central vai entender, vai ter que entender, vai ter que analisar a economia e vai ter que avaliar em termos de competitividade qual seria a estratégia mais interessante, tá? Então, nesse regime de câmbio flutuante sujo, que é o regime atual do Brasil, o Banco Central ele pode atuar não tem necessariamente um limite de tolerância da taxa de câmbio. Então, a gente já viu a taxa de câmbio no Brasil a 2, 3, 4 reais, agora mais de 5, né, em 2020 com o coronavírus. E o Banco Central ele pode atuar comprando ou vendendo dólares no mercado, mas não há um limite no qual o Banco Central terá obrigatoriamente que atuar. Tá? Esse limite ele só existe num outro tipo de regime, que é o regime de bandas cambiais, que é um regime que o Brasil usou bastante, principalmente logo depois da implementação do Plano Real. Né? Então, nesse regime de bandas cambiais, o que acontece? O dólar ele flutua livremente até um determinado teto e piso, onde o Banco Central obrigatoriamente iria atuar. Não é o caso mais do Brasil, como eu falei, o Brasil ele tem um regime de câmbio flutuante sujo. Através desse regime, como eu disse, não tem nenhuma banda obrigatória, mas o Banco Central a qualquer momento pode ir lá e atuar comprando ou vendendo dólares. Tá? O regime de câmbio flutuante sujo é o mais é o que está hoje em dia que é mais utilizado pela grande maioria dos países. Então, o regime de câmbio mais comum é o flutuante sujo. Então, eu falei de dois regimes de câmbio, o flutuante sujo e as bandas cambiais, tá? Eu dei esses dois exemplos primeiro porque justamente são os dois exemplos brasileiros recentes, né? Flutuante sujo agora e anteriormente lá no início do Plano Real as bandas cambiais. Né? E aí tem outros tipos de regime de câmbio. Tem o câmbio fixo, quando a taxa ela é atrelada a um referencial fixo, como o dólar ou então o ouro. Né? Nesse caso, os movimentos do mercado eles não alteram a cotação da moeda. Né? E assim, tem pontos positivos e pontos negativos. Né? O ponto positivo é que tem menos incerteza no comércio internacional. Então, como a taxa de câmbio ela é fixada em relação ao dólar ou ao ouro, há menos movimentos abruptos no comércio internacional, porque os participantes do mercado já sabem exatamente quanto que eles vão pagar para comprar ou para vender uma mercadoria. Tá?
No entanto, a manutenção desse regime no médio e longo prazo pode ser insustentável, porque há um alto risco que está relacionado ao capital especulativo. Né? Então, o governo, a qualquer momento, diante de um ataque especulativo, ele teria que vender suas reservas internacionais para conseguir honrar com seus compromissos. Né? Isso pode representar um problema para as contas públicas do país que adota um tipo de câmbio fixo, uma paridade de câmbio fixa. Beleza? E aí, como eu falei, tem o câmbio fixo e tem o câmbio flutuante. O câmbio flutuante é quando quando o câmbio ele é deixado na mão do mercado, digamos assim. Então, as taxas elas acompanham todas as flutuações de mercado sem nenhuma intervenção da autoridade monetária. Tá? Então, não tem nenhum compromisso de deixar a taxa de câmbio num determinado valor, num determinado patamar. O governo, assim, ele tem mais autonomia para tocar a política monetária. Tá? Uma maior oferta de moeda estrangeira vai fazer a moeda local se valorizar e uma menor oferta de moeda estrangeira vai fazer a moeda local se desvalorizar. Então, uma coisa que é muito importante, que gera confusão quando a gente está estudando o mercado de câmbio, é o seguinte, né? Quando o dólar sobe, quando o dólar sobe, o que acontece? O real se desvaloriza em relação ao dólar. Por quê? Porque para você comprar $1, você vai pagar mais reais. Então, se o dólar está a R$ 4 e sobe para 5, o que quer dizer? Quer dizer que o real se desvalorizou em relação ao dólar. Né? Por quê? Porque para você comprar $1, você precisa de R$ 5 e não mais de R$ 4. Tá? Da mesma forma, se o dólar se desvaloriza, ou seja, se o dólar está valendo 5, passa a valer 2, o que vai acontecer? O real se valoriza, porque antes com R$ 5 você comprava $1, agora com R$ 5 você compra $2,50. Né? Então, o real se valorizou perante o dólar, beleza? Então, parece trivial o que eu estou falando, mas muitas vezes na correria, né, você tem o raciocínio inverso. É normal do ser humano pensar rápido e ter o raciocínio inverso. Mas quando a gente pensa que o dólar se valorizou, a gente está dizendo basicamente que você está perdendo poder de compra em termos de reais. Você precisa de mais reais para comprar $1. Então, o real se desvalorizou perante o dólar. Beleza? Então, aí eu falei sobre os tipos de taxa de câmbio, câmbio fixo, tá? Quando existe uma paridade fixa, câmbio flutuante, quando o próprio mercado, a oferta e demanda que vai determinar o preço da taxa de câmbio. Depois você ainda tem algumas variantes, que são a flutuação suja. Você está falando de um câmbio flutuante, mas existe a possibilidade da autoridade monetária comprar ou vender dólares no mercado para corrigir desequilíbrios, e depois as bandas cambiais, onde o câmbio também é flutuante, mas você tem um piso e um teto através dos quais são as bandas pelas quais a taxa de câmbio pode flutuar. Se passar do teto ou se passar do piso, o que vai acontecer? A autoridade monetária vai ter que atuar no mercado. Beleza? E aí uma coisa que é muito importante também é dizer o seguinte, né? Tem a questão das reservas internacionais. Então, quando os investidores estrangeiros eles entram com divisas no Brasil, o Banco Central ele vai comprar dólares, ele vai aumentar as suas reservas. E por outro lado, em épocas mais turbulentas, em épocas de crise, o Banco Central ele vai vender dólares para suprir o mercado, para suprir a demanda do mercado. Beleza? Então falei aí um pouquinho sobre o comportamento do mercado de câmbio. Ficou faltando falar de um instrumento muito importante, que é o cupom cambial. O cupom cambial, ele nada mais é do que a remuneração efetiva dos dólares que são convertidos aqui em reais e são aplicados no mercado financeiro brasileiro. Então, como é que funciona isso? Imagina que um gringo, que um investidor estrangeiro vai aplicar aqui no mercado brasileiro. Tá? Para ele fazer isso, ele vai converter esses dólares em reais, certo? E você tem uma remuneração, que é a remuneração, que é o custo de oportunidade do investidor, que é a taxa básica de juros brasileira, que a gente já conhece, a taxa Selic, já falamos sobre ela. Né? E aí, quando esses dólares são convertidos em reais, você tem essa remuneração. Acontece que o investidor estrangeiro ele tem o risco da taxa de câmbio, certo? Então a taxa de câmbio ela é flutuante e no momento que ele vai resgatar, por exemplo, uma aplicação, pode ser que o dólar esteja em outro patamar, certo? Então o cupom cambial ele vai medir justamente isso. Ele vai ser a remuneração efetiva dos dólares que são convertidos em reais e aplicado no mercado financeiro brasileiro. Então, ele vai considerar a curva futura de juros e de câmbio para determinar o valor que é a remuneração efetiva dos dólares que são investidos aqui no Brasil.
beleza? Então, um gringo, para entrar no Brasil, ele tem sempre que olhar o cupom cambial, que é uma ferramenta também dele fazer um hedge e dele se posicionar no mercado brasileiro, beleza? Bom, então eu vou mostrar, vou me diminuir aqui e vamos passar para a parte prática, que é o seguinte, né? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas curvas do mercado. Então eu vou me diminuir aqui, só um minutinho para ajeitar aqui a câmera, tá? Se você estiver gostando aqui, deixa um comentário para gente, tá? E agora eu estou mostrando aqui a minha tela, onde você consegue ver a fórmula do cupom cambial, tá? Como é que funciona? Você vai ter um prazo da sua aplicação, um prazo de vencimento do título, que é o prazo T, ou da aplicação, ou de um fluxo de caixa avaliado para fazer hedge, tá? E aí, a fórmula ela é essa, né? 1 mais a taxa pré, que você tem uma curva, né? Exatamente a taxa pré considerada para essa equação é sempre a taxa de juros em reais, conforme o mercado futuro da B3, a Bolsa Brasileira, considerando o primeiro vencimento do contrato após o prazo da aplicação ou do cálculo do fluxo de caixa. Tá? E aí você tem DU, que seriam os dias úteis, sobre 252, porque a taxa no Brasil ela é negociada em 252 dias úteis, e no denominador você tem a taxa forward do dólar, o dólar futuro, sobre o dólar spot, sobre o dólar à vista. Menos 1, para a gente conseguir colocar tudo na mesma base, multiplicado pelos dias corridos. Por quê? Porque lá fora as transações da taxa do mercado de câmbio são transações com 360 dias. Né? Então, você considera dias de 360 dias e dias corridos, e não dias úteis como aqui no Brasil. Então, isso aqui é uma jabuticaba brasileira, essa questão dos 252 dias. Então, precisa converter o valor da taxa para que a taxa ela reflita também o valor do mercado internacional. Então, esse aqui é o cálculo para o cupom cambial. Tá? E esse gráfico aqui que vocês estão vendo na minha tela, junto com essa lista de cotações aqui, é a curva futura do dólar. Então, repara que o dólar ele é negociado através de vencimentos em contratos futuros, tá? E essa curva aqui, ela, em roxo, ela mostra justamente a evolução do dólar de acordo com o tempo. Tá? Então, a curva do dólar vai ser uma curva que vai subindo com o passar do tempo. Por quê? Porque há um diferencial das taxas de juros brasileira e norte-americana. Como a taxa de juros brasileira é mais alta que a taxa de juros nos Estados Unidos, acontece que o valor do câmbio futuro também vai ser mais alto, pensando em termos de reais, ou seja, pensando no horizonte de tempo futuro, há uma desvalorização do real. Você precisa de mais reais para comprar um dólar. Por quê? Porque senão poderia haver uma arbitragem no mercado financeiro brasileiro. O investidor jogava os dólares aqui no mercado, ganhava o dinheiro dos juros aqui no Brasil e depois, e já ao mesmo tempo, ele poderia ao mesmo tempo retornar esse dinheiro para os Estados Unidos, certo? E depois comprar mais dólares lá. Então, justamente para que não haja essa possibilidade de lucro sem risco, justamente a curva futura de dólares ela tem que acompanhar os diferenciais de taxa de juros, né? E o cupom cambial ele vai ser uma medida importante justamente para avaliar essa remuneração efetiva dos dólares, já considerando aí a questão da taxa de juros, beleza? Então, a taxa de câmbio brasileira, considerando vencimentos futuros, ela sempre vai ser uma taxa que ela é crescente, né? Porque conforme o tempo vai passando, a taxa de juros brasileira é maior do que a taxa de juros norte-americana, portanto, o valor da moeda ele também vai aumentando aí ao longo do tempo quando a gente considera cotações futuras, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mudar é, essa visualização, tá, dessas cotações e desse gráfico para incluir aqui o cupom cambial. Tá? Então eu vou mudar aqui rapidinho e você vai conseguir ver justamente esse instrumento de cupom cambial negociado na B3. Tá? Então essa é a curva de cupom cambial, conforme vocês estão vendo. Essa curva de cupom cambial, ela também reflete justamente essa fórmula que vocês conseguem ver aqui embaixo, né? O cupom cambial ele também é negociado como contrato futuro na B3, na Bolsa Brasileira, Brasil Bolsa Balcão, né? Então, o cupom cambial também é um instrumento importantíssimo dentro do mercado de câmbio. Beleza?
Então é isso. Eu falei aí sobre o mercado de câmbio de uma forma geral, expliquei como é que funciona, né? Você agora já está apto a entender alguns conceitos bastante relevantes para o mercado financeiro. E eu espero que esse vídeo tenha sido suficiente para que você tirasse as suas dúvidas. E se você precisar de qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante para mim, para a economia do dia, para o crescimento do nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para ser avisado quando saírem novidades, mais vídeos como esse. Beleza? Um grande abraço aí e até a próxima.